Eu sou a Elaine. E eu sou a Josiane. Nós somos acadêmicas de Ciências Biológicas e vamos apresentar um jogo, o Uno Periódico. Elaboramos esse jogo com a intenção de familiarizar os alunos do 9º ano com a tabela periódica, os elementos químicos e algumas das suas características, tendo o objetivo também de compreender os elementos químicos, a sua organização na tabela, de acordo com suas características e propriedades, relacionando eles com a manutenção da vida, o mundo natural e tecnológico. Como a maioria dos alunos conhece o Uno, o entendimento e a aplicação ficam mais fáceis. A tabela periódica moderna é organizada com elementos em ordem crescente e de número atômico, sendo dividida em períodos, que são as 7 linhas da tabela, em grupos ou famílias, que são representados pelas colunas, onde os elementos possuem propriedades muito semelhantes. Quando a tabela é organizada em blocos, ela se divide de acordo com subníveis de energia, que são associados ao tipo de orbital que os elementos possuem, sendo eles S, P, D e F. Os elementos que são representativos, eles ficam nos blocos S e P, e os de transição externa e interna são nos blocos D e F. O jogo pode ser feito em um arquivo editor de texto, elaborando as cartas e decorando como você achar melhor. Ele é composto por 60 cartas, onde 40 são simbolizadas pelos elementos químicos em 4 cores diferentes, sendo elas amarela, azuis, vermelhas e verde, representando os subníveis S, P, D e F, e as 20 cartas especiais. Após as cartas serem produzidas, você pode imprimir elas, recortar e emplastificar para jogar. As cartas foram organizadas da seguinte maneira. Em cima, do lado direito, está o subnível, o símbolo embaixo, o nome do composto, o número atômico e o período a que ele pertence. Nós produzimos as cartas da seguinte maneira. As cartas amarelas, elas são do subnível S. As escolhidas foram hidrogênio, hélio, lítio, berílio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, rubídio e estrôncio. As azuis são do subnível P. Elas são boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, alumínio, fósforo, enxofre, cloro e iodo. As vermelhas são do subnível D, que são titânio, cromo, ferro, níquel, cobre, zinco, prata, irídio, platina e ouro. As verdes são do subnível F, lantânio, cério, praseodímio, neodímio, lutécio, actínio, tório, proctátínio, urânio e laurêncio. Essas cartas foram escolhidas a partir dos elementos que mais conhecemos e dos mais importantes para a vida. O jogo deve ter no mínimo 2 jogadores e no máximo 5, sendo que se preferir jogar em mais pessoas, pode-se duplicar as cartas. Cada jogador deve receber 7 cartas. O objetivo geral do jogo é ser o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão. Para iniciar o jogo, deixa-se o restante do baralho na mesa com a face virada para baixo. Então, vira-se uma das cartas do monte, ela deve ser um elemento químico, o qual servirá como base para que o jogo comece. O jogador à esquerda do que distribui as cartas inicia o jogo, que deve seguir o sentido horário. Os jogadores devem jogar, na sua vez, uma carta do mesmo subnível, na mesma cor. Por exemplo, se a carta inicial for H, hidrogênio, o primeiro jogador deve jogar sobre ela outro elemento que também pertence ao subnível S, cartas amarela, ou do mesmo período, primeiro no caso, e assim sucessivamente. As cartas especiais, elas são diferentes. O Coringa mais 4, o jogador seguinte apanha 4 cartas do baralho e perde sua vez de jogar. O jogador que descartou escolhe a próxima cor do jogo, amarelo, azul, vermelho ou verde. Os mais 2, o jogador seguinte apanha 2 cartas e passa sua vez para o próximo jogador, sendo que cada cor tem duas cartas representantes.
O bloqueio, o jogador seguinte perde sua vez, sendo uma carta representante de cada cor. Inversão, o sentido do jogo se inverte. Se o jogo está no sentido horário, quando jogada a carta inverter, o jogo joga-se no sentido anti-horário, e sendo uma carta representante para cada cor. Essa foi nossa proposta de material para a Feira de Ciências. Obrigada a todos e até mais!